Meus amados irmãos, nós vamos meditar no poder da palavra, lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 2. Vai lá comigo. Jeremias, capítulo 2, versículo de número 11. Aleluia. Todos já encontraram, amém? Jeremias capítulo 2, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Houve uma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém água. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome, cantamos a tua palavra, que é poderosa. Queremos mais do que isso agora. Queremos que a tua palavra entre, Senhor, e chega ali, Pai, em nosso espírito, para discernir, para realizar a obra que lhe apraz. Tantos que estão aqui, quanto aqueles que estão em casa, sejam tocados agora, abençoados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela não perdeu o seu poder. Quantos creem nisso? Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa? Ela é. O profeta Jeremias, ela fala que ela é poderosa, ela esmiuça a penha, quer dizer que tem um poder de quebrar. Ela é como um martelo que esmiuça, ela é como o fogo que queima, que arde. Porém, esta palavra, ela só vai ter uma resposta mediante o solo, a terra, o solo do teu coração, onde ela está caindo, onde ela está sendo plantada agora. É aí que vai ter ou dar uma resposta de quão poderosa ela é. Ela tem todo o poder e só vai fazer efeito na minha e na sua vida se cair em boa terra. Tem terra boa aqui nesta noite? Aleluia. Meus amados irmãos, o salmista no Salmos de número 36, versículo 9, ele expressa de toda a sua alma dizendo que o Senhor é o meu manancial, a fonte de água viva. Que coisa linda! No Evangelho de João, capítulo de número 7, versículo de número 37 e 38, Jesus estava expressando ali, ele como a fonte da água da vida. Aquela fonte que todos quantos beberem seriam saciados. E ele estava falando do Espírito Santo que iria jorrar dentro de nós como fonte de água viva. Meus amados irmãos, é nisso que eu quero estar falando com vocês. Manancial ou cisternas rotas. E nós vamos agora partir em um desabafo, o desabafo de Deus, ele sendo gritado pelo profeta Jeremias. Jeremias, ele teve um ministério de 40 anos profetizando a favor de Deus contra as nações. E nesse momento de profetizar, Deus toma o profeta e começa a dizer essas palavras agora, falando assim para a nação: ei, existiu alguma outra nação que deixou de servir o Deus deles para servir outros deuses? Era um desabafo de Deus. Nenhuma outra nação deixou de servir, de adorar os seus deuses.
Mas quanto a mim, vocês me deixaram, vocês me trocaram, e vocês me trocaram, me abandonaram por um Deus que de nenhum proveito é. Era o maior desabafo de Deus através do profeta Jeremias, como gritando àquela nação. E ele continuou: o meu povo fez duas maldades. A primeira maldade, a mim me deixaram, me abandonaram. A segunda maldade, cavaram cisternas rotas, que não retém águas. Eu fico olhando, meus amados irmãos, a vida deste povo de Deus não difere muitas vezes a nossa hoje. Então eu quero olhar, não com o olhar de acusar aquela nação, mas para tirar exemplo para nós, para que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não venhamos repetir o mesmo que essa nação fizeram, o mesmo que este povo fizeram: deixar o nosso Deus, abandonar a fonte de água viva para cavar cisterna rota. Esse foi o primeiro erro. Deus se apresentou através do profeta como fonte de água. O que é uma fonte de água? É uma cachoeira, é uma nascente, onde cai água sem parar, e vai jorrando água, vai jorrando água. Isso é uma fonte de água. E naquela época, as pessoas queriam fazer o seu habitar, a sua morada perto das fontes das águas, para facilitar, visto que não tinha dutos ou encanamento como nós temos hoje dentro da nossa casa. Naquele tempo não, eles tinham que fazer as suas moradas, suas casas pertinhos da fonte de água, para chegar lá, beber da fonte e também trazer para a sua casa. O povo inimigo, eles sabiam disso, que a nação de Deus, a nação de Israel, eles tinham que fazer as suas moradas perto da fonte das águas, ou cavar cisterna, poços. O que eles faziam? Eles se mantinham no meio do caminho, para que a nação de Deus não fosse até a fonte da água, das águas. Então eles paravam no meio do caminho, e para o povo de Deus chegar lá, eles tinham que vencer os inimigos, como foi no tempo de Gideão, como foi no tempo de Jacó. Os inimigos não deixavam eles chegar até a cisterna. Eles faziam de tudo para não ir à fonte da água viva. E agora também estava acontecendo isso com o próprio povo de Deus. Querido, ninguém com consciência estabeleceria a sua morada longe da fonte de águas. Ninguém em sã consciência, meus amados irmãos, iria cometer tal loucura de fazer o seu habitat longe de onde continha água. E agora Deus se apresenta ao profeta Jeremias. Diz a nação: o meu povo me deixou. E Deus agora se compara com uma fonte de água viva. Jesus, ele vem nos evangelhos de João dizendo que ele é a fonte da água da vida. A fonte da água da vida. E o que estava agora acontecendo neste momento? Eles abandonaram, eles deixaram, eles foram ingratos com tudo quanto Deus fizera para eles, das bênçãos que Deus realizou no meio deles, dos milagres que Deus operou. Eles agora começaram a construir cisterna rotas. Era, amado, deixar a fonte da água viva. Vamos ilustrar para nós hoje aqui. Jesus é a fonte de água viva. Posso ouvir um amém? Vem comigo nessa ilustração aqui, nesse cenário, que você vai entender bem. O profeta Isaías, ele gritou, ele profetizou, Isaías 55, versículo 1: ó vós que tem sedes, venham e bebam da água da vida. Venham e bebam de graça, sem preço. Pode vir e tomar. Queridos, tinha que ter uma atitude de ir na fonte, de beber, de tomar. Eu sempre falo para minhas filhas: quem acorda cedo bebe água limpa, chega primeiro,
bebe água limpa. Vem e beba com uma atitude de ir à fonte. Ei, escute aqui, olha aqui. Ei, você que está em casa, dá uma chave para você. Vem cá, vem comigo aqui. Queridão, a fonte hoje, escute aqui, para você vir e buscar, sabe o que é? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Você vai entender melhor agora. Você vai entender melhor agora. Eu não estou dizendo que Jesus não está na sua casa, Ele está. Mas você pode cavar cisterna rota lá na sua casa. Jesus é o símbolo da presença, a igreja é o símbolo da presença do corpo de Cristo aqui na terra. Olha que nos diz o apóstolo Paulo, que ele deixa claro que nós, a igreja do Senhor, simboliza o que aqui na terra? O corpo de, diga comigo, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça, é a fonte da água da vida. Então eu preciso vir na fonte para ser saciado, para beber da água, para ser cheio, para buscar a presença dEle, para a glória dEle, no nome de Jesus. Lembra que os inimigos paravam no meio do caminho para impedir a nação de chegar até a fonte? Jacó, Gideão, de ir até a cisterna. Querido, o inimigo vai fazer de tudo para você não vir na fonte, buscar, beber, saciar da água da vida. Só aqueles que são fortes e corajosos irão vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, para vir à igreja e se saciar da água da vida, que é Jesus Cristo. Aleluia! Ó, nós não podemos cair nesta mentira. Não podemos cair nesta mentira. Nós temos que ser real e realista. A igreja é o símbolo do corpo de Cristo. E uma das mentiras que tem sido pregada hoje: eu posso ser crente em casa. Verdade ou não é? Eu não preciso ir na igreja. Pessoas que dizem isso, irmão, estão cavando cisterna rota. Você vai entender melhor agora. Água estancada. Porque quem quer da fonte, meu amado, ele vai, ele bebe, ele sacia. Ei, você que está em casa, você que diz que não precisa de igreja, que você é a igreja, até acredito. Não se constrói uma casa com um tijolo, não se constrói igreja com uma pessoa em casa. A igreja é composta de muitas pessoas, do membro dos corpos que pertence a Jesus Cristo. Aleluia! É mentira do diabo, irmão, que eu posso ser crente em casa. O que mais nós ouvimos hoje aí: não preciso da igreja, porque em casa eu posso me saciar. E é verdade. Eu já fiz muitas vigílias com o Antônio Cirilo. Quem conhece o Antônio Cirilo? É um cantor. Já ouviram ele já? Ele tem no YouTube várias vigílias, madrugada fora. Eu colocava no YouTube Antônio Cirilo tocar e cantar, e a igreja super lotada, parecia que eu estava lá dentro da igreja, e vai orar junto, mas eu não estava indo na fonte. Eu estava na minha casa. Não estou dizendo que é errado fazer isso em casa. Eu estou dizendo, amados, que aqueles que deixam de vir à fonte da água da vida para fazer cisterna rota, dentro da minha casa eu tenho tudo. Nós temos os melhores pregadores. Temos ou não temos? Sim ou não? Eu não acho errado vocês assistirem, vocês virem outras pregações. Precisa ver. Hoje eu cheguei da pós da minha casa, 11 e pouco em casa. Nós ficamos lá após a IBD, Gui e eu. A minha filha, minha esposa, estava vendo o culto da Amor e Cuidado, pastor Marcelo Toschi ministrando. Top demais. Mas não basta. Precisa vir na fonte da água da vida. Precisa vir extrair do que é o melhor, da fonte da água da vida. Inimigos não querem que nós viemos à igreja. O inimigo nosso, número 1, é o nosso homem interior, a nossa carne. Veja como é difícil, amado. Fica 3 domingos sem vir na igreja, no quarto você não quer mais. Verdade ou não é, irmãos? Já aconteceu isso com vocês? Não quer mais. Quando uma pessoa para de vir à igreja, é difícil ela retornar. E dentro de casa nós podemos ser seletivos. Eu vou ouvir o louvor de uma igreja e a ministração de outra igreja. Cisterna rota, água estancada, você está cavando. Outra coisa é você vir na fonte, saciar, beber,
totalmente do poder do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O que vem ser, meus amados irmãos? Deixar a fonte, não ir na fonte. Quer ver só? Quantos as misericórdias de Deus são esquecidas por muitos. A ingratidão é demais. Olha o que Deus já fez na vida de muitos. Deus fez obras tremendas e hoje estão fora do caminho do Senhor. Abandonar a fonte da água da vida. Ei, você que está em casa, quem sabe você está desviado, volta de novo à fonte da água da vida. Volta para a igreja. Te machucaram, mas no mundo também tem quem machuca. Volta de novo. Vem beber, vem saciar. Deixar a fonte da água da vida, sabe o que é? Quando a oração deixa de ser a parte vital da vida. Eu paro de orar. Quanto tempo faz que você não vai a uma vigília? Que você não tira tempo para orar com fervor e intensidade na sua casa? Não sinta isso como culpa, como cobrança, como julgamento, mas sinta isso como despertamento, amados. Querido, o anjo Jesus Cristo chegou aos 7 pastores das 7 igrejas, Esmirna, Éfeso, Tiatira e assim diante. Chegou e falava para o pastor: pastor, avisa a igreja, avisa aqueles que ainda estão vivos, porque muitos já estão mortos na fé. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Eu estou trazendo, querido, gritando a mesma palavra do profeta Jeremias. Igreja, não se afaste da fonte da água da vida. Não se afaste. Sabe por quê? Eu preciso te avisar. Nós precisamos preparar uma igreja para o arrebatamento, amado. Precisamos preparar uma igreja que serve fielmente ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Então sinta-se encorajado. Mas quantas vezes, amado, você deixa, a oração já não é mais parte vital da sua vida. A oração, ela se torna superficial e sem honestidade. Você está abandonando a fonte da água da vida, onde você pode chegar e você pode beber, você pode saciar diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Querido, nós abandonamos a fonte da água da vida, que é o próprio Deus Jesus Cristo, quando a busca da verdade. O que é a busca da verdade? Aqui, ó, a busca da verdade cessa. Eu não tenho mais interesse de ler a palavra. O que eu já sei já é o suficiente, cisterna rota. Não, o que eu já sei já está bom. Muitas vezes, amado, nós abandonamos a fonte da água da vida. Sabe por quê? Porque não lemos mais a palavra. A gente não sente mais sede, mais fome pela palavra. A palavra de Deus, ela sacia a nossa alma. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Meus amados irmãos, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Para você nutrir o seu corpo, o que você tem que fazer? Comer, tomar água, saciar. Para você nutrir o teu espírito, o que nós temos que fazer? Saciar, beber na fonte da vida, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Quanto tempo mais que você não vai a uma escola bíblica aprender a palavra? Você acha que já sabe tudo? Sabe, filho? Mas não vai, está abandonando a fonte da água da vida. Não, é tempo de despertar, igreja. É tempo de realmente nós dar um despertamento e partir para uma vida diferenciada. Você quer ver só quando nós abandonamos a fonte da água da vida? Quando os trabalhos da igreja não geram mais prazer em você. Para que ir lá? Ah, não precisa não. Ah, para que ir na oração das mulheres? Toda segunda-feira, hein? Ô, encheção de saco. Para quê? Para que ir? Para quem ir na escola dominical aprender a palavra de Deus? Não precisa não. Sabe aqueles trabalhos da igreja que não gera mais satisfação? Sai outra coisa. Vamos lá. Sabe a palavra de Deus que não gera mais aquela alegria? Aqueles trabalhos que tanto faz como não participa em nada. Abandono da fonte da água da vida. Não vou mais. Não me aproximo mais. E o que acontece quando uma pessoa não bebe e não come? O que acontece? O que acontece? O que tem de gente desnutrido, magro, magrelo espiritualmente, fraco, porque não está saciando na fonte. E sabe o que é o pior? Estão sendo enganados pelo Sassá. O Sassá fala: tem mesmo, não precisa não, viu, filho? Aqui você tem tudo. A igreja é o corpo de Cristo, irmão. Não deixa ser enganado por Satanás. A igreja é o corpo de Cristo. Quantos creem nisso? Eu não estou falando prédio.
Eu estou falando pessoas unidas em uma assembleia. Todos nós juntos formamos o corpo de Cristo. E Paulo vem falando: eu não sei se você é o pé, Ronald, ou se você é a orelha, Hélio. Eu não sei se você é a unha do dedinho do pé. Mas o importante é estar ligado no corpo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Portanto, que fala, tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E quando nós perdemos, amados, o prazer das atividades da igreja, você está abandonando. E esse abandono é o primeiro passo para você cair, ceder ao pecado, sair da igreja. É assim que acontece. Eu nunca vi um crente que ora. Eu nunca vi um crente, meu irmão, que ora, que busca a Deus, que está na fonte, se desviar do caminho de Deus. Já viram já? Eu nunca vi. Nós vemos aqueles que abandonam porque está longe da fonte, e começa assim: eu paro com isto, paro com aquilo, paro com isso, estou deixando de estar na fonte. Eu paro com isso, vou deixando. O que vai acontecendo? Espiritualmente, meu espírito vai ficando desnutrido, seco, magro, e eu estou me afastando. E aí, amados, muitos hoje estão desviados do caminho de Deus, trocaram a glória do Deus para servir o outro Deus deste mundo. Só temos dois senhores: ou o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, ou o Sassá, que é o Deus desse século. E quando eu deixo a fonte do Deus, a água viva, eu estou do outro lado. Sassá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe o que significa abandonar a fonte da água da vida? Quando o pecado do corpo e da mente são praticados sem uma perturbação da alma ou da consciência. Quer dizer, eu posso pecar, eu faço tudo que a Bíblia diz que não, e para mim está tudo muito bem, está jóia, não gera mais desconforto. O evangelho não mudou. A música que o irmão Augusto cantou aqui é uma música célebre. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. É uma mensagem célebre, nunca vai se acabar, nunca. Mas quantas pessoas que dizem ser crentes, o pecado já não mexe mais, bebem, fumam, prostituem, são amados por Deus, mas Deus não ama o pecado. Quantas vezes nós, amados, vamos falar nós, abandonamos a prática da oração, da palavra, agora que começamos a distanciar, e começamos a sentir efeitos, começamos a ficar vulneráveis. Hoje, como ontem à noite, de manhã, conversando com uma pessoa, eu disse: olha, filha, você está prestes a cair no precipício. Você deixou princípios espirituais, você parou, abandonou isso, abandonou aquilo, se envolveu com isso, se envolveu com aquilo. E ela disse: é verdade, pastor, é verdade, pastor. Hoje estava no culto aqui, glória a Deus. Mas quanto, amados, que estão abandonando a fonte de água da vida? Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Sabe outra coisa, queridos? Distanciamos da fonte quando distanciamos da igreja e de Cristo. Vou te dar uma chave aqui, uma mentira de Satanás que tem pegado muita gente. Distanciando da igreja e de Cristo. É impossível, é incongruente uma fala que gera conflitos. É antagônico. É algo que vem contra dizer: eu amo a igreja, mas não vou na igreja. Que amor é esse? Eu amo Jesus, mas não vou no corpo de Jesus. Eu amo meu pai, mas não vou na casa do meu pai. Contradiz, irmão, Sagradas Escrituras. E esse distanciamento da igreja e de Cristo, eu falo da igreja como o corpo, Cristo como a cabeça, afeta diretamente na ardente vontade da busca que é o sagrado. Há um esfriamento espiritual, há uma espiritual. E comigo, querido, em nome de Jesus, vou sair tudo da mensagem, diga: em nome de Jesus, eu vou ser fiel com meus dízimos para a igreja comprar uma mesa nova,
para o som ficar melhor, porque a igreja precisa do melhor. Cadê o amém agora de vocês, hein? Esse barulho aqui, irmão, os meninos lá dão do melhor lá em cima. Sabe o que eu vejo com isso? Deus falando assim, compra o melhor, compra o melhor, e o dinheiro nós temos, está tudo com vocês aí, viu? Seja fiel, queridão. Vem cá comigo. Deixar a fonte da água da vida é como que dizer, ele não precisa carregar nada. O que quer dizer isso? Não precisa carregar nada, porque eles tinham o trabalho de ir até lá na fonte. Além deles beberem, o que eles faziam? Eles tinham que trazer para casa, e isso exigia o quê? Sacrifício. Sacrifício. Por isso que eles, meus amados irmãos, fizeram cisterna rota, abandonaram. Segundo aqui, o que é uma cisterna rota? É o segundo erro. É uma substituição. Diga comigo, substituição. Ou seja, cavar cisterna. Havia cisterna de dois tipos: cavar poço, literalmente, ou em casa fazer uma cisterna, uma caixa grande, e a água da chuva era retida ali para beber e para o plantio. Então ela servia como reservatório, um acúmulo de água. Isto era cisterna rotas. Cisterna rota significa a maneira humana de satisfazer as necessidades espirituais. Meu irmão, não tem como satisfazer necessidades espirituais com a força humana, com o desejo humano. Por isso que o ser humano, meu irmão, ele existe um vazio dentro dele, um vazio existencial, e ele procura preencher com tantas coisas, não vai ser preenchido, porque o único que pode preencher é a presença do amado Espírito Santo. Não consegue, de maneira nenhuma. Lembra da mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, o que aquela mulher fez? Vamos falar. Jesus estava caminhando com os discípulos, estava muito cansado. Ele disse assim aos discípulos: vai até a cidade de Samaria, compra pão para nós comermos. Cansado, com sede, ele foi até uma cisterna, a um poço, o poço de Jacó. E ele encontrou uma mulher ali naquele poço. E Jesus chegou e falou assim: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher, espera aí, o senhor é judeus? Os judeus, ele não se comunicava com o samaritano. Eu sou samaritana. Como que o senhor vem e fala para mim, dá-me de beber? Não pode. Aí Jesus fala para a mulher: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, dá-me de beber, você ia pedir para ele. Mulher, vai lá buscar o teu marido. Ah, eu não tenho. Dissestes bem que não tem marido, porque você já teve 5, e o que está com você também não é teu. Vejo que és profeta. Se você souber quem é que fala contigo, você vai pedir para ele, igreja. Se você conhecesse realmente quem é o Jesus que você serve, o Deus que você serve, nós seremos saciados, nenhum vazio existencial, nada, amado, mas nós seremos preenchidos com o poder do amado Espírito Santo. Aleluia! O único que pode satisfazer nosso espírito é Jesus, a fonte da água da vida. Aleluia! E quem tem sede, vem a mim e beba. O pior é que as pessoas estão procurando saciar o vazio nas drogas, no sexo, nos vícios lícitos e ilícitos, na mentira, na fofoca, na briga, na contenda. Não iremos conseguir. Meus amados irmãos, buscar água na mina, saciar-se na mina, inclui, olha aqui para mim, sair da zona de conforto. Cavar cisterna rota é muito fácil, e muitos estão fazendo isso hoje. Precisa sair da zona de conforto. Você precisa sair da sua, se aprontar mais cedo, aprontar o seu harém, tem em casa um monte de filho,
vir para a igreja, sair da zona de conforto. Eu vou lá na fonte da água, vou lá beber hoje lá. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, amado, ir na fonte de água da vida inclui, sabe o que? Sacrifícios. Que eles tinham que buscar água todos os dias. Eles iam na fonte, bebiam e traziam e semeavam na terra. Quando eu tenho cisterna rota, eu tenho dentro da minha casa. Escute, vem cá comigo. Deixa eu fazer essa pergunta aqui, que é uma grande mentira de Satanás. Se você já falou isso, meu irmão, clama o sangue de Jesus. Se você que está em casa já falou isso, clama o sangue de Jesus. Eu não tenho ido à igreja, mas não me afastei de Jesus. Quem já ouviu falar isso? Eu não vou na igreja, mas eu amo a igreja. Eu não vou na igreja, mas me afastei de Jesus. Não, irmão, tem crente desviado que é mais crente do que eu. Já viu já? Converse com um crente que está longe da fonte. Parece que ele está mais forte que você. É hipócrita, é sepulcro caiado, é mentira. Porque se um crente, ele está bem com Jesus, se ele diz que ama tanto Jesus, a primeira coisa que ele quer fazer é estar no corpo de Jesus, junto com a cabeça, é estar buscando a presença dele, cada dia mais, amados. Viver da fonte demanda, meus queridos irmãos, sacrifício diário e esforço. As pessoas não querem se esforçar. Ter cisterna rota é o seguinte: eu tenho o melhor pregador dentro da minha casa. Tem ou não tem? Aqui assistir culto da igreja memorial, nada? Eu vou assistir o culto da outra igreja. Ele coloca dentro da casa dele os melhores pregador. Você assiste, mas você não é assistido. Não estou dizendo que é errado. É errado, querido, quando eu deixo de ir à igreja, à fonte da água, para ter tudo dentro da minha casa, cavar o seu próprio poço e achar que está tudo bem, que está tudo certo. Não, meu irmão. Ei, você precisa sair da zona de conforto. É um sacrifício diário. É necessário esforço constante para obter, para ter a água pura que mana do manancial de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aleluia! Principalmente nesse tempo pandêmico, que é o ficar em casa. Quantas pessoas, irmãos, que eu acredito que estão em casa porque precisam ficar em casa, são da área de risco, principalmente as pessoas as mais idosas, que contraíram ou têm alguma enfermidade, e essa enfermidade não pode ter contato. Eu acredito que essa pessoa está lá: Jesus, o Senhor sabe o quanto que eu amo a tua casa, o Senhor sabe como que eu quero estar na tua casa, mas eu não posso sair, os meus filhos não deixam, eu não posso. Lá dentro de casa há todo um cuidado, parece que coloca dentro de um balão, de uma cabine de vidro, para ninguém tocar, ninguém relar. Essa pessoa vai orar em casa, irmão. Eu acredito que ela está sendo saciada ali com a fonte da água da vida. Mas tem aqueles que diz que não está indo na igreja, mas não se afastou de Jesus, que vai no supermercado, deve ir, sim ou não? Que vai para o seu trabalho, tem que ir. Que vai para lojas, que vive a vida do dia a dia normal, mas na igreja não querem vir mais. Estão cavando cisterna rota, por achar que ter tudo dentro de casa, está bebendo, está saciando. Ei, viver com Jesus exige sacrifício diário, esforço, dedicação. Queridos, nossos irmãos, eles morriam, mas não deixavam de servir a Deus. Eram devorados por leões e feras, mas eles não deixavam de servir a Deus. Eram lançados em tacho de óleo quente, fervendo, mas não negavam a sua fé em Deus. Eles eram lançados, amados, em forquilha, mortos, cerrados ao meio, como Isaías, mas não negavam a sua fé em Deus. Eles eram perseguidos, lançados no calabouço, como Jeremias, que foi lançado no calabouço, comendo pão e água, mas ele não negou a sua fé em Deus. Os crentes de hoje
A gente nega com tanta facilidade. A gente troca com tanta facilidade. A gente esfria. Porque o irmão falou de mim. Porque eu não vou com a cara do irmão. Porque o irmão pegou no meu pé. A gente esfria, irmão, porque vem uma luta na vida, eu não vou mais na igreja. Abandona a fonte da água da vida. Eu não vou mais na igreja porque o irmão não me cumprimentou. Existe tudo isso que eu estou falando para vocês, não é ilusão minha, existe tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu não vou mais porque, meu Deus, nós não podemos fazer esta maldade com o nosso Deus. Nós não podemos abandonar, querido, a fonte, o manancial da água viva. E nós não podemos cavar a nossa cisterna, viver uma vida como nós achamos que tem que ser vivida. Não, se você realmente quer viver uma vida em Cristo Jesus, querido, sai da sua zona de conforto, faz algo de diferente, se comprometa com o reino e sirva a Ele, seja saciado pelo poder dEle, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? É mentira de Satanás. Eu não tenho ido à igreja, mas não me afastei de Jesus. Está afastado de Jesus, desviado, mas que precisa voltar. Domingo que vem eu vou pregar aqui, querido, perdidos dentro da casa do Pai. Já está na agulha. Volta. E nós que estamos aqui dentro, olha aqui para mim, irmão. Eu quero ser a voz do profeta Jeremias ecoando para a nossa geração. Não vamos fazer a maldade que a nação de Deus fizeram. Não vamos trocar a glória de Deus por outros deuses. Não vamos abandonar o manancial da fonte de água viva. Não vamos construir cisterna rota. Eu quero continuar sendo a voz do profeta Jeremias. Eu quero continuar, querido, sendo a voz do profeta Isaías. Voz que tem de sedes, vinde, vem à fonte da água, vem beber de graça da água da vida. Eu quero ser a voz que ecoa, amado, do apóstolo Paulo. Eu nada tenho em preciosa em minha vida, contanto que eu cumpra a carreira que me foi proposta. Eu quero ser a voz do apóstolo Paulo, que ainda fala: ai de mim se não anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Irmão, eu não sei a você, mas para mim cai uma responsabilidade muito grande. Eu vou falar isso de coração para vocês. Eu preciso alertar a igreja, senão o Todo-Poderoso vai cobrar do baixinho aqui. Querido, nenhum de vocês vai dar conta da vida do Hélio, mas eu tenho que dar conta da vida dele. Nenhum de vocês vai dar conta da vida do Jean, mas eu tenho que dar conta da vida dele, porque o Senhor vai chegar no pastor e vai falar assim: ei, e a minha ovelha lá, por que você não falou? Querido, eu quero ser a voz que ecoa ainda de Jesus Cristo, dizendo: ei, vós que tendes sede, vem a mim e beba, que eu sou a fonte da água da vida. Teu interior vai ser saciado, vai ser cheio da presença do amado Espírito Santo. Quer ver outra mentira que muitos caem? Eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. Então sai da igreja, porque vocês têm um pastor. O pastor tem que prestar conta da vida de vocês. É isso que a Bíblia nos diz, amado. Estou sendo sincero, eu não quero ser cobrado lá não, mas eu quero ver vocês avivados, queridos, cheios do Espírito Santo. E quando chegar o teu dia, face a face com o teu Criador, você não vai falar assim: eu não sabia. Sabia, porque vai passar no telão lá, tudo para nós. E esta palavra é para mim, porque eu não quero me afastar da fonte da água da vida. Aleluia. Viver da fonte, beber na fonte, exige sacrifício. Lembra que Paulo falou em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, eu peço a vocês, o que ele diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresenta o teu corpo, ele está falando de corpo, apresenta o teu corpo como sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, que é o teu culto racional. Sabe o que ele está falando? Nós precisamos servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Quantos estão comigo? Diga amém. Exige sacrifício diário. Todos os dias você tem que ir na fonte beber
e trazer. Como você veio aqui, você está bebendo, saciando, e você vai levar agora a bênção para a tua casa, a bênção para o teu cônjuge, a bênção para o teu trabalho, a bênção para a tua vida, porque você veio. Qual é o sacrifício? Eu vou levar a bênção junto comigo, e vai. E vai, se você crer, vai, porque não é eu que abençoo, mas é aquele que está passeando aqui no nosso meio, o amado Espírito Santo de Deus. O que Jesus falou? O sacrifício diário de todas as manhãs: buscai primeiro o reino de Deus. Há um programa no YouTube, o nosso guru lá, que eu de vez em quando assisto ele, é 4h59. Qual é o nome dele mesmo? É Pablo Marçal. Quem já assistiu ele? Pablo Marçal, falei certo, né? Eu já. E quando eu posso, eu assisto. É 4h59 da manhã. O que ele fala, meu filho? Qual é o lema dele? Não entendi. Vá cuidar da sua vida logo cedo. Exercício diário. Acordar cedo. Estou falando para você acordar às 5 da manhã. Mas assim que você acordar, não sai da sua casa sem ir para a fonte, sem orar, porque depois você não ora mais. Há exceções, sim ou não? Há exceções. Querido, o meu trabalho aqui é trazer para água fresca vindo dos céus, palavra do Deus todo poderoso. Aleluia. Para eu fechar, quantos que estão vivendo hoje com as reservas da cisterna rotas, águas estancadas das chuvas que caíram? Quer dizer, quantos que estão vivendo hoje de experiências passadas? Quando eu orava, quando eu ministrava, quando eu ia na vigília, vivendo só de bênçãos passadas. É legal? Mas o Senhor quer derramar sobre a nossa vida, querido, constantemente, todos os dias, uma fonte nova, uma experiência nova, junto com Ele, e você poder testemunhar, falar das novas de Deus na sua vida. Aí você não vai contar: olha, quando eu era lá do mundo, você vai falar assim: olha, um amigo meu perguntou assim para mim, um pastor Jefferson, Jefinho, que veio aqui, nós fomos tomar um café junto, falou: qual é a melhor época da sua vida com Deus, nesse 37 anos de crente, 26 de pastor? Qual foi a melhor época? Não foi. Mas por que não? É agora. A minha melhor época é agora, porque agora eu tenho um novo de Deus, agora eu tenho o melhor de Deus. O agora eu posso mudar situações. Se não foi boa, eu posso converter para ser boa. A melhor época que nós temos, querido, não é quando você ia à vigília, quando você orava, quando você fazia ou deixava de fazer. Mas a melhor época pode ser hoje, onde a fonte da água pode jorrar na sua vida. Aleluia! Quantos creem nisso? Vamos colocar de pé e vamos orar. Se você tem vivido de reservatórios, da água estancada, parada, hoje eu quero te encorajar a você ir na fonte da água viva, Jesus. Jesus. Há uma diferença muito grande da água do manancial e a água da cisterna. Muito grande. Há uma diferença tremenda. A fonte não somente retrata do nosso relacionamento diário com Deus, mas ela também retrata da nossa contínua busca com Deus. Escute. A igreja que rompeu os séculos, que ainda nenhuma igreja foi impactada como aquela. Escute, olha aqui para mim. Que ainda não foi impactada como aquela. Eles não tinham internet. Eles não tinham WhatsApp. Porque hoje o que acontece, hoje eu estava assistindo um culto, 6 horas da manhã, de Portugal, do meu amigo Victor, pastor Victor. Eu assisto o culto todo domingo da manhã, 6 horas eu acordo, vou assistir o culto junto com ele. A igreja que influenciou a nação não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, mas sabe o que tinha? A presença do Espírito Santo. É a igreja de Atos dos Apóstolos, que transtornou o mundo inteiro com o poder da palavra. Mas sabe o que eles faziam? E todos os dias, nos templos, nas casas, diga comigo, todos os dias,
Eles iam no templo e nas casas, eles não cessavam de ensinar, de orar, de falar da palavra do Deus Todo-Poderoso. Isso exigia sacrifício diário, sair da zona de conforto e ir. Hoje, irmão, fui domingo, para quê? Terça. Já foi domingo. Come só hoje e não alimenta durante a semana. O que vai acontecer com o seu espírito? Hoje é assim. Mas o Senhor quer mudar a história. Quantos estão comigo? Mas exige de você sacrifício diário, entregar sua vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento? Ei, se você é um daquele que diz, não preciso à igreja, mas estou firme com Jesus, é mentira, viu? O único meio de você demonstrar amor àquele que é espírito, que você não vê, é amando o corpo dele, que é a igreja. Segundo a palavra de Deus, eu não consigo ser crente em casa, mas eu tenho que fazer parte de uma construção. A igreja como edifício de Deus. Feche os teus olhos. Como está a sua vida com Deus? Quem sabe, querido, muitos estão hoje como cisterna rotas, que não retém água, rachada. Há um vazio, tudo que recebe não para. Há um vazio na alma, há uma frieza espiritual. Eu quero te encorajar agora a saciar, a beber da fonte da água da vida, a fazer como aquela mulher samaritana. Senhor, eu quero beber desta água, eu quero beber. E Jesus falou para aquela mulher, olha, se você beber, vai ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele não estava falando só do presente. Você vai ter uma morada eterna com Jesus Cristo lá na glória. Aleluia. E aquela mulher disse, Senhor, dai-me desta água. Eu quero ser saciado agora. É possível sim, amado, em plena pandemia, tempo de hoje, ser um cristão cheio do Espírito Santo, cheio de fervor e desejoso pelo que é espiritual, da intensidade que você e eu buscamos a presença de Jesus. Vamos. Boa noite, igreja. Amém? Rapidinho, nós vamos... Apaga as luzes, por favor. Da nossa conferência de 4 às 7. Nós vamos estar aqui no templo, vai ser para a igreja, não é somente dos jovens, de graça. Você só vai poder se trocar e vir para a igreja, amém? Põe a outra, por favor. Fechamos esses... Pastor Elias, lá de Ribeirão Preto, que é um grande amigo. Pastor Paulo André, com Impactando as Nações. E o pastor David, da PIB de Marília. Vai ser assim, 4 noites de poder, de derramar de Deus. E eu quero que você, não precisa dar o seu nome, eu quero que você coloque algo no seu coração. A expectativa no que Deus reservou para esses dias, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e muito mais, para o seu ministério. Amém? Carlos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos para a nossa casa agora. Nós viemos aqui, Pai, na fonte da água, Tua presença, Pai, Te adorar. Teu corpo, Senhor, sair daqui saciado pela Tua palavra. E muitos vieram, Pai, e ouviram uma palavra que não era aquilo que queria ouvir, mas era o que o Senhor tinha para nós. E eu Te agradeço, Pai, porque falou muito comigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a irmã Irma. Alcança ela lá naquele hospital. Abençoa o José Carlos. Abençoa a Luzia. Abençoe outros que estão aqui dentro da igreja, Pai, que estão enfermos, que precisam da Tua bênção. Toca agora, alguns, Senhor, que vão passar, Senhor, pelos médicos durante essa semana, manifesta o Teu poder, causa na justiça, Pai, pleiteia a causa do Teu servo, e dá para nós, Senhor, uma semana abençoada, em nome de Cristo Jesus. Levante sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Ótima semana a todos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.